O técnico Eduardo Cudê realizou no dia de hoje o penúltimo treino antes do jogo contra a equipe do Flamengo, o Inter que viaja amanhã pela tarde. E no dia de hoje teve uma boa notícia no treino sobre uma volta. Além disso, também eu quero te trazer mais informações sobre o goleiro Sérgio Rocher, no qual o Inter ainda não pagou desde a sua chegada. Mas existe um acordo entre internacional e nacional, e no vídeo hoje eu quero te explicar exatamente essa questão desse negócio de que realmente o Sérgio Rocher valeu a pena. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações aqui sobre o nosso internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado. Sejam muito bem-vindos aqui com novas informações sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para ti já deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link aqui na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil. A Betano é uma casa de apostas que patrocina o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, e utilizando o cupom canal TN tu ganha um bônus de até R$ 500 no teu primeiro depósito. Além disso, tu colocar no mínimo 50, tu ganha mais 50 em apostas grátis. Então não perde tempo e aposta agora mesmo na Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil. Já aposta, dá aquela brincada para Internacional e Flamengo. Certamente o Inter tá pagando muito bem nesse jogo aqui da Betano, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações do Inter aqui dessa quinta-feira. O Inter que treinou agora à tarde no CT Parque Gigante. Foi a primeira atividade que o técnico Eduardo Cudê teve desde o jogo, desde a vitória por 1-0 contra a equipe do Bolívar. O Inter tinha um treino ontem marcado por volta das 4h30 da tarde. Esse treino acabou não saindo em função do atraso que aconteceu no aeroporto de cerca de 2 horas. E apenas alguns atletas do Inter ficaram na academia, fizeram ali um trabalho meio que regenerativo, mas a maioria foi para casa. No dia de hoje à tarde, os titulares fizeram algumas voltas em volta do campo, não participaram, não fizeram trabalho com bola, realmente estavam fazendo ali um trabalho um pouco mais regenerativo. Mas os reservas não relacionados ficaram no campo, fizeram aquele trabalho característico do Eduardo Cudê, que é aquele trabalho de pré-persiona, aquele trabalho realmente de bastante intensidade. A gente sabe que esse jogo contra o Flamengo vai ser um jogo onde o Eduardo Cudê vai colocar uma equipe mista, para não dizer totalmente reserva, em função do jogo da próxima terça-feira contra o Bolívar. Dito tudo isso que eu falei neste momento, eu quero te falar aqui sobre uma outra situação que é uma novidade para esse treino que muito possivelmente pode ser relacionado contra o Flamengo. Apesar do Inter não ter Sérgio Rocher e o Carlos de Pena, porque ambos esses dois jogadores estão suspensos, o Rômulo hoje treinou pela primeira vez e treinou normalmente, participou de toda a atividade e a tendência é que ele possa estar entre os relacionados. O Rômulo, que foi um jogador que chegou ao Internacional sem muito destaque, né? Quando o Rômulo chegou não se falava que ele pudesse ter aquele nível de titularidade, mas ao longo do tempo ele foi ganhando muito espaço no time ainda do técnico Mano Menezes. Com a chegada do Eduardo Cudê, o Rômulo volta a perder espaço. E o último jogo que ele fez foi contra o River Plate lá no Monumental de Nunes, onde ele entra no segundo tempo para conter ali os avanços da equipe argentina. E depois desse jogo ele acaba tendo uma lesão, fica fora por cerca de 3, 4 semanas e retornou no dia de hoje. O Rômulo, que tinha sido recusado no Atlético Mineiro na época que o Eduardo Cudê treinava o Galo. Então é um jogador que vai precisar ainda conquistar a confiança do treinador argentino. Mas é um jogador que é importante, foi importante para o antigo treinador e deve voltar a ser relacionado para o jogo desse próximo sábado. Não deve começar como titular, por mais que a equipe seja reserva e ele esteja entre esse time reserva, mas o Rômulo, por ser um jogador que está voltando de lesão, vai iniciar no banco de reservas e na segunda etapa pode ser aí sim que entre. Quanto ao Gustavo Campanharo, está em processo final, tá? A tendência é que até o fim dessa semana, após o jogo contra o Flamengo, ainda não esteja à disposição contra o Bolívar no jogo de volta, mas contra o Goiás, o Gustavo Campanharo já esteja à disposição, tá bom? Outra situação agora que eu quero passar para vocês é para falar sobre a situação do goleiro Sérgio Rocher. Todo mundo sabe que o Inter pagou cerca de US$ 1,5 milhão pela contratação desse jogador. Esse valor está agregado tanto à contratação que o Inter fez dos direitos econômicos do Nacional, mas também algumas comissões que pagou ao próprio empresário e a intermediários, como por exemplo o André Cury. Esse valor o Inter chegou a negociar e não vai pagar nessa temporada. O Inter fez acordo para pagar esse valor do Sérgio Rocher apenas em 2024 para ter um fluxo de caixa um pouco melhor. Ou seja, tudo que o Rocher hoje está dando para o Inter não gastou sequer um centavo. Tá certo que hoje ele tem um salário na casa de US$ 100 mil e esse salário que na conversão aí dá por volta de R$ 500 mil.
Mas além desse salário de meio milhão que ele tá ganhando, de meio milhão, ele tem essa taxa de transferências no qual o Inter só vai pagar ele na próxima temporada. O Inter não vai pagar ele nesse ano. E o Inter já conseguiu valores, como por exemplo a classificação para as quartas de finais, e agora pode conseguir a classificação para a semifinal. Por exemplo, só para as quartas de finais, o Inter ganhou cerca de 8 milhões de reais. Se o Inter classificar para a semifinal, o Inter vai ganhar por volta mais ou menos desse valor de novo. E o Sérgio Rocher foi importante tanto no jogo de ida contra o River Plate, quanto no jogo de volta, onde ele pega aquela defesa no último minuto do jogo, faz o gol de pênalti, e no jogo agora da altitude foi uma peça fundamental junto com o Ener Valencia. Então foi um jogador que tranquilamente já se pagou, né? Tanto que já se pagou, no qual o Inter só vai precisar começar a pagar a partir da próxima temporada, tá bom? Tem uma questão que ainda está desenrolando, que é a questão sobre o Fabrício Bustos. Lembram que o Inter tinha cerca de 40 a 45 dias para pagar o Independiente Avejaneda da contratação do Fabrício Bustos lá em 2021. E caso contrário, caso o Inter não pagasse, poderia tomar um transfer ban na FIFA e ficar impedido de fazer novas contratações. Pois bem, o prazo hoje, dia 28 de agosto, está quase dando esse prazo, já que a FIFA pré-determinou o Internacional. Tá? O Inter não vai tomar um transfer ban, porque é um valor não é muito alto, é um valor aí na casa de mais ou menos, tá? Mais ou menos um pouco mais de 2 milhões de reais. Na cotação, tá? Esse valor em dólares, mas arredondando é cerca de 545 mil, 600 mil dólares que o Inter deve à equipe do Independiente. O Inter vai pagar esse valor porque tem diversas verbas que vêm chegando, principalmente de vendas que o Inter vem fazendo fora do Brasil, como por exemplo 7 milhões que o Inter ganhou do Otavinho, 2 milhões que o Inter já ganhou do Fred, inclusive só com esse valor do Fred o Inter já consegue pagar o Bustos. Tem agora as premiações que tá chegando na Libertadores, premiação de classificar para as oitavas, premiação de classificar para as quartas, a premiação que pode vir a seguir agora se classificar para a semi e posteriormente também se classificar à final. Então, todos esses valores estão chegando agora. E só para vocês terem uma ideia, o campeão da Libertadores leva algo em torno de 10 milhões de dólares, mais do que ele já ganhou nas fases anteriores, mais com o que ele ganhou na semifinal, nas quartas, nas oitavas, na fase de grupos, onde o Inter levou lá 10 milhões de reais. Então, todos esses valores, acumulando, dão quase 20 milhões de dólares, né? Em alguns casos, até dão 20 milhões de dólares. Então, o caso o Inter seja campeão da Libertadores, além de ser um título de expressão, pensando também na grana, vai ser um valor muito importante que vai chegar aos cofres do Internacional. Vai ser o valor de uma grande venda, vai ser uma venda, por exemplo, do Maurício, que o Inter acaba não precisando fazer, ganhando a Libertadores, que consegue ganhar, por exemplo, esses 20 mil dólares, realmente só ganhando, não tendo que perder, por exemplo, nenhum jogador, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe o teu gostei, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Logo mais, volto com novas informações, grande abraço, valeu, falou e foi!